quero tocar agora num assunto extremamente importante que diz sobre o nosso momento que a gente vive, né? Estamos há 15 anos, aí vamos por uns 15 anos, onde o Brasil está literalmente conectado. Então a rede social faz parte da nossa vida. Usamos ela para tudo. Porém, tem algo que é de suma importância, ainda mais para quem utiliza, como você que vai fazer comunicação, você é aluno ou você é aluna, é a segurança na rede. Então nós temos que discutir e discutimos diariamente como melhorar a eficácia em relação à segurança nas redes. Por exemplo, eu vou pontuar algumas coisas importantíssimas aqui. Não sei se vocês sabem, vocês vão ler na apostila, depois eu quero que vocês pausem, vão lá na apostila e voltem aqui. Lá vocês vão ver a relação, como nasce a fake news. Né? Todo mundo já conhece fake news aqui, notícias falsas. Quando ela vem naquele momento de eleição presidencial norte-americana, ela vem através das redes sociais. E quem aqui, agora eu pergunto para você, quem aqui nunca recebeu uma fake news? E outra, o público mais vulnerável e que mais recebe fake news são os jovens e os idosos. Por quê? Os jovens são os mais curiosos e os idosos são mais cautelosos e querem cuidar dos seus netos, seus filhos, então eles acabam recebendo informações que, na maioria das vezes, podem prejudicar essa família, essas pessoas. Do que eu estou dizendo? Uma fake news, ela tem sim o poder de matar. Ela tem o poder de prejudicar você e sua família. Então, como que vai funcionar? Vamos pensar da seguinte forma. Você está fazendo uma matéria. Na hora que você está fazendo a matéria, você recebe um link. Daí você vê o link lá e está lá, urgente, passe para não sei quem, ou tem uma cura misteriosa, ou uma esperança de um tratamento que está nesse link. Antes de você usar como fonte da sua matéria, cheque. Hoje tem agências de checagem, como a agência Lupa. Então você vai checar a data, perceba se a data ela está condizente com o acontecido. Outra questão, não tem aquela expressão, dá um Google, isso já começa a ajudar. Então fique precavido em tudo que relaciona aquele assunto que você está falando e procure fontes confiáveis, de agências confiáveis, isso é de suma importância. A partir daí, temos outra questão na segurança da rede. Nós temos o combate, além da fake news, é do discurso de ódio. Do discurso de teorias das conspirações. O que é isso? Né? Você está aí falando assim, o que é teoria da conspiração? Né? O que é esse discurso de ódio que eu quero entender? Discurso de ódio pode começar com aqueles tais robôs. Já ouviu falar de robôs de internet, de mensagem? Você faz uma publicação e aparece milhões de pessoas comentando negativamente, às vezes xingando você, a sua raça, seu pobre, seu preto, seu gay. Às vezes podem ser pessoas humanas, mas podem ser robôs que são feitos para criar esse caos. Teoria da conspiração. A teoria da conspiração, você acha que já deve ter ouvido falar daquelas histórias, sabe aquelas crenças? Uma delas é, por exemplo, terraplanismo, que a Terra é plana. Olha, tem chip na vacina. Comunista come criancinha. O Palmeiras tem mundial. Não, eu acho que é verdade, não sei, eu não posso dizer. Mas, tirando a brincadeira de lado, essas teorias, essas violências, elas podem sim trazer problemas, podem trazer ódio, perseguições. Então, checar a fonte e você ter a responsabilidade de perceber se essa matéria que você está fazendo não vai prejudicar uma outra pessoa. E outra, uma dica adicional, que eu uso muito no Jornal Empoderado, fale de ideias e não de pessoas. Você pode não concordar com o partido político daquela pessoa, do time dela, o que for. Fale das ideias que ela está trazendo e não da pessoa. Isso vai contribuir para você fazer uma matéria melhor. Mais tópicos, mais dicas, olha na apostila, vai lá, pausa o vídeo, vai lá que tem muito mais lá. Quando a gente fala, aluno e aluna que está aqui vendo essa aula, sobre segurança na rede,
Tem um caso que eu lembro que acho que ilustra bem, é o caso da filósofa professora Djamila Ribeiro. A filha dela, ela acabou sofrendo com um hater, né, uma pessoa que perseguia ela. E aí o que a Djamila fez? Ela fez algo interessante. Ela foi lá e processou a plataforma. Porque ela, no entendimento, como que a plataforma permite que as pessoas fiquem disseminando ódio? Então é nesse olhar que muitas pessoas, como eu, que sou diretor do Barão de Itararé, que é um local onde discute democratização da mídia e responsabilidade dentro das redes sociais e segurança também, nós falamos de, por exemplo, de um projeto de lei chamado 2630, que você vai ler na apostila, dá uma pausada, você olha lá na apostila, ele fala sobre o quê? Regulamentar a internet. Não é tirar o seu direito de falar o que você pensa, mas é criar responsabilizar. Você tem que ser responsabilizado pelo que você fala e a plataforma não pode permitir essa terra de ninguém, onde você está ali tranquilamente mexendo na internet, uma pessoa vem te xingar. E como que você se protege disso? Então a ideia é que a gente crie mecanismos políticos mesmo, para que a rede seja um local, espaço seguro para todo mundo. Vai lá na apostila, dá uma pausada, dá uma olhada, tem um pouco mais sobre esse tema. Agora eu quero falar com você sobre o fato de como fazemos cobertura jornalística nas quebradas, no quilombo, na aldeia. Primeira dica que eu deixo, se possível, quase sempre, quase 100%, vá com alguém que seja local da região. Ela vai te dar meios de você fazer com mais facilidade o seu trabalho. E tem uma outra questão que a gente está vivendo aqui, a gente sabe, a gente mora em quebrada, a gente tem que respeitar os espaços. Tem um local onde você vai, que você vai fazer uma reportagem, tem o tráfico de drogas, você tem que saber como filmar naquele lugar. Tem uma aldeia que talvez tenha um local sagrado para eles, que você não pode estar filmando. No quilombo a mesma coisa. E isso acontece em todo local que você estiver. Você respeitar aquele espaço. Uma outra questão também territorial, eu sempre lembro da questão da empatia e de como você acaba vendo aquelas pessoas que estão ali. Não tenha preconceito, eu já falei isso em outra oportunidade. Pode ser que aquele senhor, aquela senhora não tenha estudo suficiente, mas ele tem uma experiência de vida que vale muito mais. Então, esteja aberto para conversar com todo mundo. E um outro ponto importante, faça diferente do que você vê nas grandes mídias. Por exemplo, existe emissoras que ou canais, enfim, de grande proporção, conhecidos, que têm o hábito de estereotipar a nossa figura. Vou dar um exemplo aqui para você. Sempre a mulher é retratada como histérica, o negro é bandido, é o cara da favela. Parece que a gente nunca sai daquela coisa Cidade de Deus, por mais que o filme seja bom. Então, essa é a visão que você vai levar da quebrada, que você está falando do quilombo. Então você pega toda a forma que estão falando daquele local, e normalmente de forma estereotipada ou caricata, e você dá um olhar humano. Veja como as pessoas querem ser representadas. Isso a gente vai ver aqui com mais profundidade, mas eu quero deixar a princípio aqui. Então quero que você pause agora o vídeo e pense sobre isso. Daí você volta aqui para a gente continuar. Ponto. Você pegou o manual, você já sabe entrevistar, você já sabe muitas coisas legais para como fazer cobertura, mas aí alguém fala assim, vamos cobrir uma manifestação, ou você mesmo vê uma manifestação, uma da Consciência Negra, do MST, ou do seu bairro mesmo ali, que um apelo social,
que você faz agora? Primeira regra básica, se mantenha vivo. O que quer dizer isso? Cuide primeiro da sua figura, do seu corpo. Vou dar do que eu estou falando para você, aluno, você, aluna. Se o choque levantar o escudo, quer dizer que ele vai avançar em cima das pessoas. Então, saia dali o quanto antes. Essa é uma dica. Você está no meio da manifestação, esteja credenciado, esteja uniformizado se puser. Se não tem dinheiro, faz de cartolina um crachazinho com seu nome. Sabe por quê? O policial vai te olhar e vai falar assim, ah, esse daí tá vindo trabalhar. Por mais que ele saiba que às vezes você não é de órgão oficial, ele tende a ter, pelo menos inicialmente, uma empatia. Mas você quer ganhar uma empatia um pouco maior com a polícia militar? Faça uma coisa muito interessante. Você não é da manifestação. Então não cante música, não seja profissional. Faça apenas a sua cobertura. Tire suas fotos. Nunca tire foto apontando para o policial, porque às vezes você quer fazer aquele flagrante do policial. Tome cuidado. Cuide da sua saúde física e mental dentro da manifestação. Uma coisa muito importante também é, quando você estiver na manifestação, tente chegar antes, conversar com o chefe de batalhão da polícia e se apresenta, falar que você está ali trabalhando e perguntar se tem alguma coisa que ele pode fazer para você, para ajudar, onde ele pode ir. Isso cria uma empatia. E algo muito relevante que você tem que fazer também é saber quem é a liderança daquela manifestação, quem são as pessoas que estão ali no comando, se já teve algum problema anterior, qual é a rota, se possível, saiba se tem hospital, delegacia próximo, saiba que você não está passeando, você está trabalhando. Então você sempre tem que estar atento a tudo que está ao seu redor. E uma outra dica que parece ser boba, mas se você é preto, você é de quebrada, tem uma questão sobre as pessoas brancas. Esteja ao lado de jornalistas e fotógrafos brancos. Porque essas pessoas, normalmente, elas não têm o seu corpo violentado como uma pessoa preta e periférica se estourar qualquer confusão. E elas vão te ajudar a te proteger. Tem muito mais dica, tem muito mais coisas sobre esse tópico, mas pausa o vídeo, olha lá com calma, pega essa apostila, pode mastigá-la ao máximo, porque eu tenho certeza, se você seguir o que está aí tem anos de experiência no Jornal Empoderado, nos Jornalistas Livres, como diretor do Barão de Itararé. Então essa apostila, nesse momento aqui, tudo é muito importante. Mas esse é o tópico que eu tomei mais cuidado, porque se manter vivo é o que mais importa, para além de uma grande matéria. Você é repórter, você não é super-herói. A notícia é o quem você está cobrindo, e não você sendo estampado numa camiseta no futuro porque quis tirar uma foto indevida ou participou da manifestação e depois teve que voltar para casa. E por voltar para casa, para fechar aqui nessa parte, nunca volte sozinho, volte com um grupo de pessoas. Agora tem mais lá na apostila, vai lá que tem tópicos ali importantes para te ajudar no que você precisar. Sobre segurança e manifestação, eu queria falar uma coisa importante. Quando a gente está tomando conta do nosso corpo dentro daquele espaço do ato da manifestação, pode acontecer por N motivos da polícia militar, né, acabar querendo coibir um início de violência, entre outras coisas. Eu tenho uma regra, que também é uma regra de ouro, eu tenho várias, né? Essa regra, pensa como futebol. Não sei se você sabe disso, aluna que está aqui agora, se você olhar, o juiz anda na diagonal do lance, ele não anda nem na frente, nem atrás, nem no lado. Por quê? Ele trabalha com um ângulo de visão onde ele tem maior amplitude de tudo que acontece. Então, uma das primeiras coisas que eu aprendi foi andar na diagonal da polícia militar. Então ele nunca sai do meu campo de visão. Isso é uma forma de segurança, porque caso aconteça alguma coisa, o seu corpo não vai ser um dos alvos. Tem a questão também, quando a gente fala de cobertura na rua, acontece tantas coisas.
Eu lembro também quando, numa cobertura de lançamento de um campo de futebol do MST, estavam vários repórteres lá. Isso acontece muito. Quando uma dica também, mais uma, eu vou dar várias dicas para vocês. Quando você tiver num lugar que tem aglomeração de fotógrafos, de jornalistas, aquela coisa, tenta procurar um ângulo diferente. Tenta pegar, ver se tem uma escada, se tem um lugar que você vai se diferenciar. E uma outra coisa que, pelo menos comigo, funciona muito bem. O final de evento, de ato, manifestação, show, sempre acontece alguma coisa. Ou aquela pessoa, você foi lá no show do Racionais e você tentou fotografar, não conseguiu, pode ter certeza, você fica até o final, acontece às vezes do Brau passar ali e você falar assim, ô Brau, posso falar com você 2 minutos? E outra coisa também que eu lembro foi que no lançamento do campo do MST teve uma coisa muito interessante, que o Lula estava lá e todo mundo jogando bola. E aí o que aconteceu? Como eu conheço futebol um pouquinho, eu percebi que o juiz, que era coincidentemente naquela época o jornalista Juca Kfouri do jogo, ia dar o pênalti. Quem é que bateria o pênalti? É lógico que seria o Lula. Aí o que eu fiz? Eu saí correndo igual um louco para trás do gol. Todo mundo estava lotado de repórteres ali da mídia alternativa, todo mundo ficou, ai que bobeira, por que aquele louco está correndo? Quando eles se deram conta, eu estava literalmente atrás do gol e eu fui a primeira pessoa a filmar o gol que o Lula fez no campo do MST para, na época, os jornalistas livres. Então, oportunidade. É você ficar atento ao que está acontecendo no espaço, que alguma oportunidade você vai ter, seja de entrevistar uma pessoa, ou seja de pegar o gol do Lula. Queria falar um pouco com vocês quando a gente vai fazer filmagem. A gente está na manifestação, no ato, em cima do carro de som. Sobre carro de som, queria falar um tópico sobre isso rapidinho, já voltamos para o vídeo. Sempre saiba, lembra quando eu falei lá atrás, que eu falei assim, pergunte para a liderança quem é que comanda o ato, a manifestação? Tenta saber quem é o responsável pelo carro de som. Mostre que você não vai ficar lá 1 hora, mesmo que você fique um pouquinho a mais. Fala que você quer ir tirar foto, quer fazer 2, 3 entrevistas e seja paciente. Saiba que tem um monte de profissionais também querendo subir ali no carro para filmar, para tirar foto. E sobre filmagem, sobre principalmente como que você faz isso. Depende, hoje em dia você tem o Instagram, né, que você tem uma forma de tirar foto. Mas normalmente a horizontal é a melhor forma para você filmar. Uma coisa importante, se você é sozinho ou se você tem uma redação, você tem que explicar sobre esse vídeo. E qual é a melhor forma? Ou você faz, como a gente chama, a cabeça do vídeo, você chega lá e faz. Eu, Anderson, estou aqui na região da Avenida Paulista, a manifestação dos professores, ela foi chamada pela entidade tal, tal e tal, então você explica o que você está fazendo. Pensa no jornalismo da seguinte forma, você sempre tem que ir pelo pressuposto que ninguém sabe sobre o assunto que você está falando e sobre a pessoa que você está falando. Então você tem que explicar para as pessoas. Dentro disso, o vídeo é a mesma coisa. Você tem que, é bom também fazer vídeos curtos, entrevista pequenininha. Né? Se você quiser uma entrevista maior, você fala para a pessoa, eu posso marcar uma entrevista com você mais longa? Aí você faz uma entrevista mais longa, do contrário não. Então a ideia, na apostila, você vai lá pousar, você vai dar uma olhadinha lá, tem várias coisas muito legais para que você possa fazer boas filmagens, mas pensando aqui nas filmagens, você lá no carro de som, na manifestação, você pegou as dicas que foram passadas aqui, lá na apostila pausa, olha lá, tem um monte de dica para você fazer filmagem. Mas mesmo assim, ficou dúvida, não se preocupe. Você vai ter um curso aqui de filmagem com videoaula que vai te dar uma abrangência sobre o tema. E eu quero aproveitar e dizer uma coisa. Vai ter outro vídeo aqui também, videoaula, sobre fotografia, com a querida Iná Henrique. Então,
Você vai aprender a tirar foto, a diferença de uma máquina DLSR para o celular. Então, fica por aqui, você vai ter muito conteúdo para você ser um exímio produtor de vídeo e de fotografia em manifestação, ato e entrevista. Quero falar agora com você sobre fotografia. É lógico que já vou dar o spoiler, você vai ter aqui videoaula de curso de fotografia. Mas umas dicas que eu quero deixar aqui para você, aluno, aluna, primeiro, eu particularmente não tiro foto de criança desacompanhada. É importantíssimo, você pode ter as fotos gerais, tem vários tipos de forma de fotografar e você vai aprender aqui no curso de fotografia. Mas eu, particularmente, gosto muito de informar para a pessoa por que ela está sendo informada e em que lugar que ela vai encontrar a foto. Então eu falo, vai estar no Instagram do Jornal Empoderado, por exemplo. Isso é importante para dar empatia, para a pessoa se sentir mais segura, né? Você é homem, você vai falar com uma mulher, você se identifique para que ela sinta segurança, para que ela não ache que aquilo ali é uma foto maliciosa e ser uma foto profissional, por exemplo. Já disse lá atrás, volto a dizer, você está com a sua máquina, você está fotografando, você não tem que ser herói. A notícia que é importante, mas a notícia ela não vem antes da sua vida e da sua segurança. Então não tire fotos que você pode até pensar, vou ser premiado por ela. Você pode ser premiado de formas negativas. Tome cuidado quando for fotografar a polícia militar, manifestantes de oposição do que você está falando. Se você está numa manifestação do MST e vê uma pessoa com a camiseta da seleção brasileira que é apoiadora do governo do Jair Messias Bolsonaro, pensa primeiro, é necessário isso? Isso vai trazer constrangimento e vai acirrar o ódio que já existe no país? Isso é importante para a sua matéria? Essas perguntas são importantes para você fazer. Enfim, pense que você está ali para levar um relato e você mostrar para as pessoas que não foram naquela manifestação, naquele ato, no show também, o seu olhar. Outra, muito importante que eu quero deixar aqui, é sobre a questão de você tremer ou não. Tem algo chamado gimbal. Se você não tem dinheiro para comprar um gimbal eletrônico, não há problema. Na apostila, pausa lá, eu deixei dica de como fazer gimbal caseiro. Então tem outras dicas, tem outras ferramentas para você em relação à fotografia, mas vai lá, dá uma olhadinha para que você possa fazer ótimas fotos e em segurança. A fotografia, para mim, tem recorte racial onde eu estiver. Eu faço tanto eventos na favela, quilombo, aldeia, mas também eu tenho o hábito de ir para locais que nós não deveríamos estar, vamos assim dizer. Então, por exemplo, eu tenho o hábito de fotografar e fazer matérias em eventos grandes, porque eu acho que é representatividade, e lá dentro eu faço recorte racial. E eu tenho uma coisa que é minha particular, eu tenho o hábito de dar credencial todo ano para um jovem, pode ser você, hein? Para que você possa vir fotografar grandes eventos como Fórmula 1, São Paulo Fashion Week, ou a Brasil Game Show, que é a maior feira de games do Brasil e da América Latina. Aí eu pego esse jovem, a gente vai fazer fotografia, mas sempre com um recorte racial. Por quê? Primeiro que o jornal é antirracista. E a gente tem que visibilizar o nosso povo aonde estiver. E lembra quando eu falei lá atrás? Você lembra, né? Então pausa, volta lá, porque eu quero que você lembre disso, que é uma das dicas de ouro aqui do nosso manual. Sem preconceito. Por que eu estou dizendo isso? Além de você fotografar por inteligência, que também dá uma matéria muito boa, toda manifestação eu tenho o hábito de fotografar com permissão moradores em situação de rua. Porque olha o que eu quero dizer na minha fotografia. A fotografia conta história. Que aquele morador em situação de rua, ele está ali e quem é que está no carro de som na manifestação está lutando por ele. Ou será que não?
Então eu deixo essa dúvida quando eu faço uma fotografia, ponho uma fotografia de uma pessoa em vulnerabilidade num ato que está falando que está salvando o Brasil e o mundo. Se você está falando que é um ato para lutar pela população negra, nada mais bonito que você pôr uma família negra que mora em situação de rua para mostrar. O objetivo disso é para que não exista mais isso? É uma das formas. E segundo, dentro do preconceito, eu lembro que eu fui fazer uma matéria da favela do Canão, do aniversário de morte do Sabotagem, o rapper. E eu estava lá e eu sempre falo, eu tenho o hábito de me apresentar. Eu faço isso 500 vezes dentro do evento. Eu falei assim, eu sou o Anjo, jornal empoderado, e quero tirar uma foto da senhora, uma mulher negra. Ela falou assim, Anderson, eu quero pedir desculpa. Só que eu não quero tirar foto. Eu sempre respeito. Uns eu já até aprendi o porquê que a pessoa não quer sair na foto. Às vezes é porque está devendo uma pensãozinha, tem isso. Mas no caso dela me chamou a atenção, porque ela foi muito delicada. E eu perguntei assim, senhora, desculpa perguntar, por que a senhora não quer sair na foto? Ela virou para mim e falou assim, porque eu não tenho dente. O que eu quero deixar aqui para vocês é que essa é a foto mais bonita que eu já tirei na minha vida. O sorriso dela. Então, fotografar é sobre isso. É o momento. É você, eu virei para ela e falei assim, a senhora é linda. Eu faço questão que a senhora seja fotografada. Então, fotografia em manifestação social é sobre esse lugar também. Você aprendeu aqui com a gente, nesse manual, a tirar foto, a como entrevistar, como filmar, todo o pacote de jornalismo social. E aí, o que você faz com esse material? Você aluno que está aí, você aluna vai fazer o quê? Primeiro, lembra que eu falei que a organização, você tem que ter também um preparo anterior. Você já tem que ter, por exemplo, no computador da sua casa, um espaço para que você possa armazenar o que você vai trazer da manifestação, do ato, do show musical. Pendrive, se você puder, se você não tem um notebook, você não vai andar com isso, ter pendrive sobrando, HD externo, hoje tem as nuvens também. Então você tem que ter isso. A primeira coisa que você faz quando chega em casa, você descarrega isso para armazenar. Que caso dê algum problema no celular, você não perde material. Outra, o quanto antes, tente referenciar da onde você tirou aquela foto. Por exemplo, eu vou dar bem na prática. Você está cobrindo o seu bairro, você sabe quem é todo mundo lá, mas eu não sei que ali é o bar ou que outro lugar é a igreja evangélica. Às vezes é importante, você coloca ali, ó, além dos créditos, tá? Nunca esqueça dos créditos. Mesmo que sejam os seus, você coloca que foi você que tirou a foto. Mas você pode falar ali, é a igreja evangélica do bairro, o bar do seu Zé, para que as pessoas saibam, lembra? Pressuposto que as pessoas não sabem do que você está falando. Nome de liderança, das entidades, se você está numa manifestação, é bom você, tirou a foto de uma deputada, você tem que pôr o nome da deputada. Você tirou a foto de pessoas, você tem que falar, isso aqui é o MNU, é o Gueledés, você tem que referenciar, isso é muito importante. Então, tem mais dicas, pausa, vai lá, tem mais dicas dentro do manual, mas essa já começa inicialmente ajudando bastante você.